Lição 9. A sutileza do movimento dos desigrejados. Introdução. Nas últimas décadas, os desigrejados cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Eles dizem ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento, como os cristãos primitivos. Dessa forma, eles consideram as igrejas organizadas um desvio do modelo original neotestamentário. Parte 1. Visão e prática do movimento dos desigrejados. 1. Um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda a organização e institucionalização da igreja. Alegam que uma estrutura arquitetônica, como os templos, são inovações do cristianismo do Império Romano. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Realmente a igreja existe fora da estrutura de um templo. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por outras razões. No livro de Atos, encontramos os apóstolos se reunindo diariamente no templo, no alpendre de Salomão, igualmente como Jesus fazia. Porém, após o início da perseguição, eles passaram a se reunir apenas nos lares. Paulo, quando esteve em Éfeso, alugou uma escola, onde separou os discípulos daquela cidade. Percebe-se assim, que os cristãos não tinham proibições contra o uso de edifícios para reuniões. No entanto, a intensa perseguição que sofriam e as poucas condições financeiras de que dispunham, sempre se mostraram fatores limitantes. 2. Um ensino anticlerical. Além de serem contra a institucionalização da igreja, os desigrejados também são contra qualquer sistema de governo eclesiástico. Ou seja, não reconhecem presbíteros, diáconos e pastores. Isso revela o profundo desconhecimento bíblico dessas pessoas, visto tais funções eclesiásticas serem oriundas unicamente da igreja neotestamentária. Na verdade, o motivo para tal posicionamento é que os desigrejados não querem estar debaixo de nenhuma liderança. Parte 2. A natureza da igreja neotestamentária. 1. Um organismo. A Igreja do Senhor é um organismo vivo. Nesse sentido, a Igreja é o corpo de Cristo. Ela é formada por todos os convertidos, de diferentes povos e épocas. Por isso, como um organismo vivo e espiritual, a Igreja existe além de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Porém, possuir essas estruturas não constitui pecado ou desvio do Evangelho, como querem nos fazer acreditar os desigrejados. 2. Uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, não existe organismo sem organização, função sem forma, e igreja sem institucionalização. Como o corpo humano, que é um organismo vivo e organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva era organizada por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Ela também possuía um código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente ou da maneira que queria. Querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Parte 3. A importância e a necessidade da igreja. 1. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Ela tem Cristo como cabeça. Como toda família, a igreja possui comando, direção e regras que deve cumprir. Os cristãos verdadeiros, portanto, devem se reunir para adorar Jesus como Senhor da igreja. Isso promove a integração do crente na igreja local, gerando o senso de pertencimento ao corpo de Cristo. A igreja deve discipular seus membros e promover a comunhão de uns com os outros, bem como o sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo. 2. A igreja como testemunha da salvação. Através da igreja a sabedoria de Deus é conhecida nas regiões celestiais. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, com a missão de proclamar sua abundante graça. Sabe-se que a igreja tem uma tríplice missão: adorar a Deus, evangelizar o mundo e edificar sua membresia. A igreja pode ter um templo, mas a sua missão se completa fora dele.
Não há igreja bíblica que exista somente dentro de 4 paredes. Conclusão. Os desigrejados pensam ser possível pertencer ao corpo de Cristo fora da igreja. Eles acreditam que a verdadeira igreja não possui organização nem liderança estabelecida. Vimos que, de acordo com o Novo Testamento, a igreja possui liderança formal e estrutura organizacional. O objetivo da institucionalização da igreja não é glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão que ele nos deixou.